Que em 2024 Deus nos dê discernimento espiritual. Vamos analisar o mundo do ponto de vista bíblico e não mais humano. Que neste ano de 2024 Deus abençoe os nossos relacionamentos e que Deus abençoe os nossos investimentos. Quantos podem dizer amém? Amém. Muito obrigado aos 3 oradores da noite, cada um com a sua personalidade, foi uma bênção para o meu coração. Amém, irmãos? Amém. Muito bem, agora Gálatas 5:22, vamos ouvir o que a palavra de Deus também tem a dizer sobre a nossa alegria. Quantos estão alegres de estarem na casa de Deus? Digam amém. Amém. Eu quero falar sobre vivendo a vida cristã com alegria. A alegria, irmãos, não há nenhuma razão para ficarmos tristes, desanimados. Gálatas 5:22, a palavra de Deus, ela resume tudo, dizendo: mas o fruto do Espírito é amor. O amor é o fruto, no singular, e aí o que vem a seguir são as facetas do amor. Quando você ama, você se torna uma pessoa perfeita. Gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. O que eu vou pedir que você faça agora vai ser um pouco estranho, mas vai ser bastante eficaz. Tomara que do seu lado não esteja nenhum parente conhecido. Se for um parente, será mais fácil. Mas diga para a pessoa ao seu lado: eu amo você em Cristo. Espera aí. Muito bem, eu ajudei esses dois que estavam isolados aqui. Eu também estava isolado, mas é a verdade. Irmãos, a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria não vem através de sentimentos, mas vem através do conhecimento. Porque eu sei em quem tenho crido. Amém, irmãos? E estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro, que é a minha salvação, até aquele dia. O verdadeiro crente é alguém que deseja viver uma vida aceitável na presença de Deus. E ao mesmo tempo, uma vida cheia de alegria e de paz. Foi este o desejo do rei Davi, no Salmo 51, verso 12. Ele disse: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Nós estamos aguardando que neste próximo ano haja no nosso meio pessoas mais voluntárias, pessoas mais alegres, pessoas mais vibrantes. Deus deseja que cada um de nós goze paz e prosperidade espiritual, mas sempre de acordo com a vontade dEle, de acordo com o plano que Ele já tem estabelecido para cada um de nós. Eu e você não deveríamos desejar nada menos e nada mais do que o que Deus tem planejado para nós. Eu creio que é frustrante quando um filho de Deus deseja além daquilo que Deus tem planejado. Também é frustrante quando deixamos de alcançar o que Deus planejou. O sistema cósmico em que eu e você vivemos busca satisfação através dos seus próprios meios. Mas quando mostramos quais são os meios de Deus para alcançar satisfação, o mundo nos acha pessoas estranhas. O que é alegria para este mundo perdido? É o acúmulo de riquezas, é a busca por prazeres da carne, é a fama entre os homens. Isso que o mundo busca para a sua alegria. O que é alegria então para o mundo perdido? Tudo que é passageiro, nada que é duradouro. Quantos perceberam isso? O crente precisa ter cuidado para não cair neste mesmo estado profundo de tristeza, porque a tristeza, irmãos, ela traz consigo muitos outros males, além dela própria. Tristeza gera depressão e desânimo. Tristeza causa problemas físicos. Tristeza apaga o amor
que deveríamos sentir por Deus e por outras pessoas. Então, neste ano que se inicia, precisamos lutar contra a tristeza. Geralmente, onde os homens estão buscando a sua paz e a sua alegria? Em coisas temporais e vazias. Casamento, por exemplo, por mais importante que seja, casamento não é capaz de produzir paz e alegria. Quando o casamento é bom, consegue no máximo produzir estabilidade. Mas nem o casamento vai preencher o vazio que só Deus pode preencher. Amém, irmãos? Esportes, entretenimentos, hobbies, artes, música, estudos, TV, podem trazer uma certa paz temporária, mas nada que consiga resolver a questão da tristeza. Talvez você já tenha estudado sobre o psicólogo americano Abraham Maslow. Ele ensinava que o ser humano, para ser feliz, dependia de outros seres humanos, dependia de outras pessoas. Com a sua teoria humanística, ele conseguiu convencer o mundo acadêmico, o mundo científico, que a felicidade está no ser humano e não em Deus. E desde então, as pessoas passaram a acreditar que a felicidade está dentro delas. O resultado está aí, um mundo cada vez pior, com guerras, doenças incuráveis, violência, crises financeiras. Irmãos, a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Nós somos amaldiçoados quando deixamos de depender de Deus para depender uns dos outros, para a nossa alegria. Deus, na sua infinita bondade, estabeleceu 4 leis que podem garantir a nossa paz e a nossa alegria, garantir mesmo, durante a nossa peregrinação neste mundo. Quais são essas leis? A primeira delas é a lei da posição. Onde que você realmente se encontra nesta noite? Você diria na igreja, fisicamente sim, mas espiritualmente? Paulo responde: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ao dizer, estou crucificado com Cristo, Paulo demonstrou o lugar onde ele se encontrava. Meus amados irmãos, o lugar onde nós nos encontramos nesta noite determina a nossa alegria ou a falta de alegria na nossa vida. Alguns estão, como eu disse, na igreja, outros estão no mundo lá fora, mas essas pessoas na igreja, no mundo, são igualmente infelizes, igualmente vazias. Por quê? Porque o único lugar perfeito que existe no mundo se chama Jesus Cristo. Agora, o que significa crucificados com Cristo? Quer dizer que você e eu possuímos o que Cristo possui. Isso quer dizer que morremos com Cristo. Nós ainda estamos vivos fisicamente, mas espiritualmente nós já morremos com Cristo. Amém, irmãos? Paulo disse: de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte. Existem muitos crentes frustrados, infelizes, hoje em dia, mesmo nas igrejas, porque eles são ensinados que na vida cristã não deve haver problemas. Na vida cristã, todas as doenças serão vencidas e curadas. Na vida cristã, todos os problemas financeiros serão sanados. Mas isso não é verdade. Jesus ensinou exatamente o contrário. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Lembro-me do pastor Eduardo Cook, entre a vida e a morte, na UTI do Hospital Santa Helena, em Goiânia, me chamou bem na noite em que ele estava para partir, e me disse: Rômulo, sabe por que eu estou nesta situação?
porque Deus está me lapidando, Deus está me moldando para que eu me pareça cada vez mais com o seu Filho Jesus Cristo. E milagrosamente ele escapou da morte. Uma senhora nova convertida, ela foi vítima de erro médico e precisou ser operada mais uma vez. E ela me disse: pastor, Deus está me quebrando para que eu possa realmente ser um vaso novo. O que você acha que pastor Eduardo e essa irmã em Cristo tinham em comum? Eles reconheceram que já haviam morrido com Cristo. Não estavam posicionados em uma igreja, não estavam posicionados neste mundo, mas eles estavam posicionados em Cristo. Então, se você ainda não morreu com Cristo, você também pode ser a pessoa mais infeliz deste mundo. Tudo que acontecer irá te abalar. Problemas de saúde irão te abalar. Problemas financeiros irão te abalar. Problemas de relacionamento irão te abalar. Mas se você já morreu com Cristo, dias melhores virão. E além de morrer com Cristo, também ressuscitados com Cristo. Romanos 6,4, Paulo diz: para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Jesus Cristo, irmãos, ele não permaneceu no túmulo, ele venceu nosso maior e último inimigo, que é a morte. E assim também o crente salvo, lavado no sangue de Cristo, nunca permanecerá no deserto. De uma forma ou de outra, Deus o tirará de lá. Veja, Salmo 30, verso 5, faz essa promessa: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nunca me esqueço, há alguns anos atrás, minhas filhas eram pequenas. No ano de 1999, entre um voo que fazíamos de São Paulo para Atlanta, eu pensei que nós iríamos para o céu naquela noite, porque houve um problema muito sério, mecânico, no avião em que estávamos. E eu senti bastante medo quando percebi o pânico de todos os passageiros e principalmente da tripulação. Uma das aeromoças estava até chorando de medo, chorando de pavor. Mas, de repente, Deus trouxe uma paz inexplicável para dentro do meu coração, quando eu orei. Na minha oração, eu disse: Senhor, daqui a uns 15 minutos, ou nós estaremos seguros e salvos na terra, ou nós estaremos seguros ou salvos no céu, mas de uma forma ou de outra, nós vamos ficar bem. Amém, irmãos? Lembre-se que durante a nossa vida, eu e você iremos receber, não será uma, nem duas, mas muitas e muitas chamadas para a morte, mas apenas uma chamada dará certo, e será no dia e na hora que Deus escolher. Amém, irmãos? Portanto, se você nesta noite está em Cristo, você já morreu com Cristo e já ressuscitou com Ele. Esta é a primeira lei. E a segunda lei é a lei da persuasão. Você viu a lei da posição, agora você também faz parte da lei da persuasão. Paulo disse em Romanos 8:38, porque estou certo, ninguém vai tirar isso de mim. Amém, irmãos? Eu tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, morte e vida inclui tudo que você imaginar, nem os anjos, nem os principados, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nós temos razão para sermos um povo alegre, para sermos um povo feliz, porque nós estamos posicionados em Cristo. Nós não estamos dependendo deste mundo, nem da nossa igreja, mas de Cristo, para a nossa alegria, e porque nós temos certeza de que estamos em Cristo. Paulo era um homem de muita fé, ele confiava plenamente nas promessas da palavra de Deus. Veja só os dois primeiros itens: vida e morte, morte e vida, não poderiam prejudicá-lo.
O que mais falta hoje em dia para a nossa felicidade é convicção, persuasão. Eu tinha um professor no seminário que dizia: alunos, quando você tem convicção, você não muda. Opinião muda, convicção não muda jamais. Então, quando você vê pessoas abandonando a igreja e abandonando a vida cristã, é porque elas tinham uma opinião favorável a respeito da igreja, a respeito da Bíblia, a respeito de Deus. Mas pessoas que têm convicção jamais irão abandonar o caminho da verdade. Paulo podia estar atravessando os piores momentos da sua vida, mas ele nunca mudava de ideia. Diz a tradição que momentos antes de ser degolado, foi-lhe dado a chance de negar a divindade do Senhor Jesus Cristo, e ele teria sido livrado da morte. Mas faltando alguns segundos, ele disse não. Ele não aceitou negar a divindade de Cristo e consequentemente foi degolado pelo soldado do imperador Nero. Num quarto de hospital, o crente pode dizer: não é o que eu sinto, mas é o que eu sei. No funeral de um ente querido, o crente salvo pode dizer: não é o que eu sinto, mas é o que eu sei. E na falência financeira, o crente pode dizer: não é o que eu sinto, mas é o que eu sei. E o que eu sei, Paulo diz, porque eu sei, melhor dizendo, Jó diz, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha carne, a minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus. Então o que eu sei, meus amados irmãos, é que Deus já me deu a vitória. Deus tem nos dado essas leis para que possamos passar por esta vida com o mínimo de sofrimento possível. A lei da posição: eu estou em Cristo. Nesta noite, meus amados, por mais que ame a nossa igreja, eu não dependo da igreja para ser fiel. Amém, irmãos? Mesmo que a metade da igreja se volte contra Deus, mesmo que a metade dos irmãos sumam de vista, eu não estou dependendo da igreja para ser fiel a Deus. Também eu estou convicto de que eu estou do lado vencedor da história. E a terceira lei é a lei da possessão. Paulo também diz: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? E a expressão dará é a mesma expressão graça, charis, que quer dizer favor não merecido. Deus não está esperando, irmãos, que mereçamos para sermos ajudados. Ele simplesmente ajuda. Se Deus é capaz de nos dar o melhor, que há no céu, que há no universo, seu Filho Jesus, como não nos dará também com Ele todas as outras coisas, que são bem menores quando comparadas com o seu Filho? Essa é a lógica que Paulo está usando aqui. Por isso que, antes de entrar na sala de cirurgia, uma irmã em Cristo me perguntou: pastor, será que Deus irá me abençoar nesta cirurgia? Será que vai dar tudo certo? E eu respondi com as palavras de Paulo. Eu disse: irmã, se Deus não poupou o seu próprio Filho, antes nos deu o que havia de melhor no céu, será que Deus não vai dar para você também outras coisas menores, como uma bela cirurgia? Isso é verdade em relação a todas as áreas da nossa vida. Efésios 1:3, a palavra de Deus diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Não há mais como provar o amor de Deus para conosco, acima do que Ele já fez. Lembro-me de um pai que doou o seu próprio rim para um de seus filhos. Caso contrário, o menino morreria. Os dois, então, viveram o resto de suas vidas apenas com um rim cada um.
mas aquele menino jamais pôde duvidar do amor e do cuidado de seu pai. E assim também nesta noite, não importa o que você esteja passando, o que você esteja vivendo, você e eu não podemos duvidar do amor de Deus, e não podemos duvidar do cuidado de Deus. É com esta confiança que precisamos adentrar este novo ano que se inicia. Quando a minha esposa era jovem, acho que adolescente, o pai dela fez uma viagem para o México, deixando a família sozinha na cidade de São Paulo. Certa noite, acho que retornando da igreja, a mãe da minha esposa com os filhos entram na casa e se deparam com 3 bandidos, 3 ladrões armados, perigosos. Naquela hora, minha sogra teve muito medo, e ela temeu pela integridade física das 2 filhas, que eram mocinhas. E ela de repente perdeu o medo, abriu a palavra de Deus na frente daqueles ladrões, e ela começou a ler a história do rico, que morreu e foi para o inferno, que morreu e foi para o Hades, que morreu e foi para o fogo eterno, e de Lázaro, o mendigo, que morreu e foi para o paraíso. E enquanto ela lia a palavra de Deus, um dos ladrões literalmente tremia de medo, e ele conseguiu convencer os outros 2 a deixarem aquela casa, porque Deus estava ali. Amém, irmãos? E eles foram embora, sem levar nada e sem machucar ninguém. É sobre isso, meus amados, que Paulo está falando aqui no livro de Romanos, capítulo 8. O que você tem para enfrentar as agruras da vida? Você tem Jesus Cristo, você tem a palavra de Deus, você tem o Espírito Santo, e você tem uma boa igreja. Deus tem nos dado 4 leis que podem controlar os problemas que assolam a nossa vida. A lei da posição, estamos em Cristo. A lei da persuasão, eu estou certo. E a lei da possessão, Ele nos deu ninguém mais, ninguém menos do que o seu Filho Jesus Cristo. E agora a 4ª lei é a lei da realização ou da satisfação. Paulo diz: mas em todas estas coisas somos mais do que, diga alguém, vencedores, por aquele que nos amou. E essas coisas são as coisas negativas, que Deus permite que às vezes aconteça em nossas vidas. Você já ouviu falar da teoria motivacional? Esta teoria ensina que para ser feliz, você precisa primeiro satisfazer as suas necessidades menores, para depois ir satisfazendo as suas necessidades maiores. O problema desta teoria, e é apenas uma teoria, e se você não conseguir satisfazer as necessidades menores? Significa que você nunca vai satisfazer as maiores? Veja a ordem de importância dessa teoria. Primeiro, você tem que satisfazer as necessidades psicológicas, abstratas, emocionais, sentimentais. Depois, você tem que satisfazer as necessidades de segurança e proteção. Só assim você vai satisfazer as necessidades de afeto e de amor. E só assim satisfazer a necessidade de autoestima. E por último, de autorrealização. Agora, meus irmãos, a palavra de Deus pega tudo isso através de Paulo e diz que tudo que eu e você precisamos, na verdade, para a nossa autorrealização, é de Jesus Cristo. Veja, mais uma vez, mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, e aquele que nos amou é Jesus Cristo. Paulo não nega o fato de que vamos passar, e estamos passando, por problemas e provações nesta vida, mas ele garante, irmãos, que vamos sair mais que vitoriosos, mais que realizados.
Então veja, 4 perguntas que Paulo faz para garantir a nossa alta realização. Hoje à noite, nós, se somos salvos, já somos completamente realizados, mas não sabemos disso. Eu e você já somos completamente realizados. Veja por quê. Primeira pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Deus foi o primeiro a condenar a humanidade pelos seus pecados. Aí, através do sacrifício de Jesus Cristo, Deus se deu por satisfeito. Se Deus está satisfeito com o sacrifício de Jesus, quem poderá agora nos condenar? Quando eu tinha 13 anos de idade, já trabalhava como auxiliar contábil. Aí entrou um novo contador na empresa e ele me achou criança demais para estar assumindo aquela posição. E ele fez de tudo para me mandar embora, só porque eu era criança demais. Porém, o desejo dele sempre barrava no dono da empresa, que por alguma razão desconhecida gostava de mim e não permitia que eu jamais fosse mandado embora. E assim também eu quero que você saiba, todas as tentativas de homens, de mulheres e do diabo contra nós, vão também parar no poder de Deus e no amor de Deus para conosco. Tenha apenas certeza que você é uma pessoa salva e deixe o restante com Deus. E a segunda pergunta é esta: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem? Geralmente, quem acusa é a vítima, e quem absorve ou condena é o juiz. Só que no nosso caso, Deus é a vítima, Deus é o juiz, e Deus não nos acusa, e Deus já nos absorveu. Amém, irmãos? É isso que Cristo nos proporciona, completo perdão. No nosso caso, Deus já nos perdoou e nos absorveu. Então, quem pode nos acusar? Terceira pergunta: quem é que condena? Graças a Deus, não é o homem. O homem não tem poder para nos condenar. Satanás, muito menos. Nem Jesus, que poderia, nos condena, pois ele já morreu pelos nossos pecados, pagou pela nossa condenação. Então essa pergunta, quem é que condena, é muito séria, ela merece resposta. Quem é que condena o salvo por Jesus Cristo? Ninguém. E a quarta e última pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Paulo citou várias situações que você poderia pensar que nos separaria de Cristo: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. Mas ele disse que nada disso pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Concluindo então, de acordo com a Bíblia, a alegria é uma questão de atitude. A atitude que nós temos para com Deus, a atitude que nós temos para com a Bíblia, a atitude que temos para com a igreja e a atitude que temos para com a vida em geral. Neste ano que passou, alguns de nós, ou muitos de nós, agimos como aquele homem bigodudo. Ele sempre criticava as pessoas e os lugares por onde ele passava. Ele dizia que as pessoas e aqueles lugares estavam fedendo. Ele achava que o mau cheiro vinha dos lugares e vinha das pessoas. Mas o mau cheiro vinha do bigode, que acumulava queijo estragado, que ele não limpava há muitos dias. A nossa alegria é uma questão de atitude. Se a sua atitude é uma atitude errada, você será uma pessoa infeliz, ingrata e incompleta. Mas se a sua atitude é de uma pessoa correta,
você será uma pessoa grata, agradecida, feliz e contente. Nada pode nos separar do amor de Deus, mas há elementos que podem roubar a nossa paz: o pecado. Certa vez um jovem rapaz me disse que não estava conseguindo sentir paz, estava passando por um longo período de medo. Ele fez exames, foi ao médico, nada foi diagnosticado. Então eu disse para ele: se não há nenhum problema físico, investigue a sua vida espiritual, pois o problema pode estar ali. E estava. Era um pecado de amargura, falta de perdão. Isaías 59, verso 2, diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Meus amados irmãos, nós temos toda a condição necessária para sermos pessoas mais felizes e agradecidas no próximo ano. É tudo uma questão de atitude. Por quê? Porque nós somos mais do que vencedores, já somos mais do que vencedores por Cristo Jesus, nosso Senhor. Como que vai ser? Depende de você.